Isso significa que o anjo caído nunca é um anjo real, pois um anjo não pode cair neste mundo. Por outro lado, seu reflexo pode se tornar um anjo caído porque os homens fazem dele um anjo, uma fonte de inspiração de conhecimento. Após a conferência sobre como entrar em contato com seu anjo da guarda, vocês foram numerosos a me escrever para me fazer muitas perguntas, e percebi que havia muitas perguntas que tratavam do assunto dos anjos caídos, de demônios, enfim, todo esse aspecto da vida invisível. E é por isso que decidi. Eu já havia planejado responder às perguntas, mas finalmente havia tanto material que preferi dar uma conferência especial sobre esse assunto. Vou retomar alguns aspectos que são apresentados na formação da Escola dos Anjos, que vocês podem encontrar online, no site ecoledesanjos.com, e que também dou em presencial. Me parece que as próximas formações presenciais da Escola dos Anjos serão na primavera de 2021, na Europa. De qualquer forma, vocês podem se informar sobre isso no meu site, kiemkezak.com, na página do calendário. Vamos entrar no assunto, mas simplesmente, antes de falar sobre os anjos caídos e demônios, vou apenas estabelecer algumas bases para falar sobre o ser humano, porque não vamos falar de um objeto. Se quiséssemos descrever um objeto, talvez pudéssemos ser muito mais diretos. Mas ainda assim seríamos levados a falar rapidamente sobre a relação e a necessidade que levou à criação deste objeto, portanto do homem. O ser humano é realmente a porta de entrada de qualquer conhecimento, de qualquer compreensão, e para um essênio, não faz sentido querer saber algo por fora sem se conhecer a si próprio. É impossível evitar isso. Vamos apenas estabelecer algumas bases de autoconhecimento, mas dentro de uma estrutura e na perspectiva de compreender o que são os anjos caídos, o que são os demônios, o que chamamos de demônios. Na visão essênia, o humano é uma parte integrante da criação. Não é de forma alguma algo à parte que poderia ser autônomo, que poderia viver em outro lugar. Somos parte integrante deste grande ecossistema, desta grande sinergia que é o planeta. E nós somos feitos. Achei essa ilustração muito fofa, essas duas crianças que vão acampar. Na verdade, é para dizer que somos feitos para viver neste ecossistema, na presença dele. Nós somos feitos para viver assim. O modo de vida urbano deveria existir apenas para uma minoria da humanidade. Mesmo se hoje chegamos à metade da humanidade, nas estatísticas, que vive em áreas urbanas. Deveríamos viver em contato permanente e direto com todo o mundo mineral. Deveríamos viver em contato e interação permanente com o mundo vegetal e o mundo animal, e, claro, o mundo humano, que são os 4 reinos visíveis de nossa criação do ponto de vista essênio. Por quê? Porque, tendo uma vida e interações harmoniosas com esses reinos, com essas manifestações da vida, com essas formas de vida, asseguramos que, pois ela também nos compõe. Nós somos compostos por uma energia mineral, vegetal, animal, e tendo uma vida harmoniosa com o lado exterior, é muito mais provável que tenhamos uma vida interior harmoniosa. Do ponto de vista essênio, você vê, coloquei esse homem sobre o planeta. O homem, sobre a Terra, com o mineral, o vegetal, o animal e o humano, é a representação exterior, é a visão exterior da vida interior do homem. Existem correspondências. Não vou entrar em todos os detalhes da formação da Escola dos Anjos, onde estudamos minuciosamente tudo isso, com técnicas para perceber por si mesmo individualmente por dentro. Há correspondências entre o mundo mineral e os atos que você faz, entre o mundo vegetal e os desejos que você tem dentro de você, entre o mundo animal e os sentimentos que te animam, e entre o mundo humano e a capacidade de pensar. Tudo isso participa de um ecossistema e sabemos que isso é totalmente interdependente e ativo, participando da saúde do planeta, do nosso meio ambiente, mas na realidade, um belo relacionamento e as belas trocas entre esses mundos dentro do humano é o que chamamos de homeostase na medicina, para aqueles que conhecem. É um equilíbrio, um constante reequilíbrio, um equilíbrio dinâmico, vivo.
Isso é válido do lado de fora. Isso é bem perceptível hoje, onde estamos interrompendo de uma maneira importante muitos ecossistemas e vemos as perturbações que isso pode gerar, as catástrofes que isso causa, e é a mesma coisa dentro do humano. Se houver uma má colaboração ou uma ruptura nas trocas de energia entre as partes do seu ser e bem, isso cria um aquecimento interior que cria problemas climáticos interiores. O seu clima interior se torna problemático. Assim, o humano participa da criação e toda a criação participa da vida interior dos humanos. Bom, aqui temos os 4 reinos visíveis, o que vemos do lado de fora, o que podemos observar a nível material. É uma realidade sutil interior ao homem. Agora, vou falar de uma forma de vida que é, para os essênios, uma parte integrante da criação. É a forma de vida do anjo. Bom, eu indico aqui que esta é a forma de vida que segue a do homem. Isto é, se quisermos colocá-la em um tipo de descrição, começaremos com o mineral, que é a forma mais densa, com o tempo de evolução mais longo. Em seguida, há a forma vegetal, depois a forma animal, depois a forma humana. Para os essênios, isso é explicado com muito mais detalhes na escola dos anjos. O humano não é um animal. Ele carrega dentro de si um mundo animal, um mundo vegetal, um mundo mineral, mas ele é um reino particular. É uma forma de vida específica por certas razões. E o anjo é uma forma de vida que segue esta do homem. O homem está completamente integrado neste conjunto de formas de vida. Quando o homem se considera fora do vegetal, do animal, do mineral, vemos o que dá. Eles poluem, destroem, interrompem e isso leva a catástrofes. E assim, da mesma forma, o homem é naturalmente feito para viver com o anjo. Você vê o anjo? Eu o coloquei acima da consciência superior, porque acima da sua capacidade de pensar, há a consciência. A consciência, por exemplo, que Platão chamou de intelecto com o I maiúsculo, era um sol. Você vê. Eu escrevi consciência superior porque se eu disser consciência, a maioria das pessoas pensará em autoconsciência. Ou seja, agora você tem os meios para perceber que está assistindo a este vídeo. Por exemplo, se eu perguntar, como você está se sentindo? Você está com fome? Você está com dor em algum lugar? Você é capaz, pela autoconsciência, a percepção de si mesmo, de considerar, de observar a sua realidade interior. Esta é a percepção de si mesmo, que a maioria das pessoas chama de consciência. Mas há uma consciência superior, que está além do pensamento, e que é um meio de percepção e de conhecimento, mas que está além do mental. Você vê, quando dizemos pensamentos, geralmente queremos dizer a mente, a atividade mental. A consciência superior se manifesta em sua vida. Isso com certeza aconteceu com você. Às vezes, como se você acordasse de uma situação, ao perceber que deveria fazer uma mudança, ou que havia uma outra realidade que você não tinha visto. Você vê, é algo que traz informações além da mente. Eu não estou falando sobre coisas sobrenaturais. Estou falando sobre coisas muito concretas que você já experimentou. É a consciência superior. Ela não se manifesta com frequência, somente em momentos realmente importantes em sua vida. Ou você poderia dizer, não sei porquê, mas em dado momento, eu me disse que, ou eu percebi que, ou eu pensei. Você vê, um pensamento inesperado e surpreendente. Ele vem de uma consciência superior. A forma de vida dos anjos está além disso. Vamos falar sobre isso novamente. O homem foi feito para viver com o anjo, com o animal. Por exemplo, como o homem vive com o animal? Pela sua capacidade de sentir. Como o homem vive com o mundo vegetal? Pela sua capacidade de ter desejos e colocá-los em ação. Como o homem pode viver com o anjo e estar em sinergia, em colaboração, participação com o anjo? É através da consciência superior.
Esta consciência superior, vamos estudá-la um pouco. Ela permite que você acesse uma forma muito mais universal da vida e do pensamento. Porque, veja, você não está em um mental limitado à sua experiência, à sua cultura, ao seu sexo ou à sua época, ao seu condicionamento social. Você vê, não estamos mais nessa esfera. Quando nos elevamos ou quando entramos em nós mesmos e acessamos essa consciência superior, entramos em experiências muito mais coletivas, muito mais universais, atemporais, que transcendem completamente essas barreiras socioculturais. Você vê, eu representei isso através de algumas representações vindas de religiões de diferentes épocas. Temos este afresco egípcio, onde vemos essa consciência superior, que é representada acima destes dois personagens, provavelmente o faraó e o deus Horus. A consciência superior está acima do pensamento, mas o homem tem os meios para se conectar a ela e viver com ela. E claro, temos a representação do círculo, que cerca o Buda. Ao redor do Buda, também há demônios e anjos caídos. Isso é interessante, pois vamos voltar a falar sobre isso. Você vê acima de sua cabeça, ao redor de sua cabeça vemos a auréola ao redor da cabeça do Cristo. São realmente seres que carregam a consciência, que despertam sua consciência superior e que são capazes de ter pensamentos diferentes, surpreendentes, mais inteligentes. Temos essa representação alquímica onde vemos o rei e a rainha, o sol e a lua, que representam essas duas partes precisamente. Falamos bastante sobre isso na formação da Escola dos Anjos. Essas duas partes do pensamento solar, do pensamento lunar e como eles funcionam juntos. O sol é realmente esta parte da consciência em você. O rei e a rainha não são seres exteriores. Eles fazem parte de você mesmo. Temos também essa ilustração bem conhecida da Bíblia, no Antigo Testamento de Ezequiel, o profeta. As visões de Ezequiel são, na verdade, descrições de experiências da consciência superior. É um intelecto, um pensamento que repentinamente se abre para a consciência superior e, portanto, para o intelecto real e que tem percepções que transcendem o mental e é capaz de conhecer, de compreender e de perceber. Eu peguei essas 4 ilustrações, mas você tem tudo isso nos mitos, nas lendas e contos. Encontramos isso em todos os lugares. Falamos muito sobre esses mistérios. Então, agora, algo extremamente importante. Eu estava falando sobre o rei e a rainha, na alquimia. A matéria, com relação aos anjos, vejam que vamos comparar os dois reinos. Temos o reino mineral, vegetal, animal, ok? Não vou falar muito sobre isso, mas você tem o humano e o anjo, que são dois reinos diferentes. São duas formas de vida específicas. Há tanta diferença entre um anjo e um homem, quanto entre um homem e um animal, entre um animal e uma planta. Você vê, somos mundos realmente diferentes. Temos órgãos diferentes, temos capacidades diferentes, temos tempos diferentes. Temos fundamentos diferentes, temos uma relação diferente com o universo. Mas cada um de nós é uma parte essencial, é uma parte integrante da criação. O que o homem tem e que o anjo não tem? O homem tem um corpo físico e uma capacidade de agir e de manipular a matéria, de realizar atos. E isso é extremamente importante porque os atos, a matéria, tem a capacidade de ressoar nos mundos espirituais, de gerar os mundos espirituais. Vamos demorar um pouco falando sobre isso. Isso significa que o homem tem a capacidade de fazer um ato, e esse ato criará uma ressonância sutil. O anjo não tem a capacidade de agir no plano material, não é o seu mundo, não é a sua natureza, não é o seu papel. Ok? É realmente importante entender que o anjo não pode substituir um ser humano. Ele não tem que fazer isso. Ele não tem que descer no mundo do homem, da mesma maneira que o homem não tem que fazer algo que o animal faz. Cada um deve desempenhar o seu papel, cada um em seu lugar. É como se você quisesse substituir um sentimento por um pensamento. Você não consegue sentir bem o amor por alguém. Você vai pensar e se condicionar constantemente para dizer que o ama, em teoria e assim, deve fazer de tal e tal maneira. É como se você substituísse seu coração pela sua cabeça. Seria a mesma coisa se você quisesse imaginar ou dizer que o anjo vem e entra no mundo humano. Isso se faz, mas por colaboração.
Isso não se faz por substituição. Os atos criam ressonâncias. E você vê, eu escrevi mundo espiritual. Isso significa que, do ponto de vista essênio, há uma diferença entre o mundo natural e o mundo divino, onde está o anjo. E entre os dois, há os mundos espirituais. Esses mundos espirituais são gerados pelos atos que os homens realizam. Os mundos espirituais são criados pelos humanos e pelos seus atos. Por outro lado, esses mundos sutis existem, uma vez que são criados. Você vê, se você dá um tapa no seu diretor ou no seu colega de trabalho, sua colega de trabalho, isso existe. Foi feito. Seu ato existe e ele gera causas. Podemos falar sobre isso. Podemos dizer que houve consequências. Isso pode ser citado. Você entende? Isso existe e gera reações. Isso gera o quê? Desejos, sentimentos, pensamentos. Se for só um tapa, serão coisas correspondentes. Pode ser coisas bonitas também. Você vê, quando você faz um ato, necessariamente isso gera no mundo espiritual desejos, sentimentos, pensamentos. Então, nos mundos sutis, há coisas que não existiam e que os homens criaram por suas ações. Eu entendo que isso pode gerar muitos questionamentos e eu não faço um curso sobre a cosmogonia essênia. Vou me concentrar somente nos anjos caídos e nos demônios e explicar de onde eles vêm, por que estão lá e o que podemos fazer. Irei me concentrar nessa parte, mas sei que estou lhe contando coisas rapidamente que podem ter várias questões e explicações para aprofundar. Há formas de vida que não existiam, que foram criadas nos mundos espirituais. Aqui acrescentei a palavra artificial. Isso significa que foram os homens que criaram estes mundos espirituais por suas ações. Toma um exemplo bem conhecido, que na tradição da Bíblia é explicado na Gênesis, no Antigo Testamento. Adão e Eva são expulsos do jardim e seus primeiros filhos são Abel e Caim. Temos Abel que se volta para os mundos espirituais e Caim que se volta para o mundo material. Abel e Caim estão em desacordo e Caim mata Abel. Ele mata seu irmão. Esse é o primeiro homicídio, o primeiro assassinato. É um ato que foi feito e este ato ressoa e tem consequências. E a divisão, a separação, o assassinato aparecem nos mundos sutis. Os mundos espirituais são impregnados por este ato por ressonância. E isso cria o quê? É o que é descrito na Bíblia pelo fato de que Adão e Eva são expulsos do jardim e que há um querubim que guarda a entrada. É que há uma espécie de separação que ocorre. É uma separação natural. É como se você colocasse água no óleo em um copo. Há uma separação natural que ocorre. Há uma incompatibilidade entre os mundos espirituais artificiais e a partir da consciência superior, o que está muito mais em uma permanência, em uma fixidez, em uma criação natural. Aqui estamos em uma criação artificial. Claro que tudo isso vem de Adão e Eva. Deus chama por Adão e lhe diz: onde está você? Quando falamos Deus, isso significa que estamos no nível do anjo ainda mais alto. Isso significa que Deus não vê mais a consciência superior de Adão. Ele não a percebe mais. Isso significa que Adão já fez uma separação. E Adão diz a Deus: eu me escondo. Eu me escondo, eu me separo, eu me escondo. Por quê? Porque eu sou imperfeito. Estou nu, sou imperfeito. O homem começa a acreditar na imperfeição do ser e que ele deveria ser diferente do que é. Você vê, quando você pensa que você deveria ser diferente para estar bem, ou que se você quiser ir em direção ao seu anjo, você deve ser diferente, isso vem dessa crença muito enraizada no homem, de que o homem não é como deveria ser e que ele deveria ser diferente do que é.
E isso não significa que você não tenha algo a ser trabalhado, um trabalho sobre você mesmo a ser feito, mas é mais um trabalho de reconexão do que um trabalho de ser diferente. É um trabalho de reencontro, de se encontrar novamente, porque você se perdeu, pois se escondendo permanentemente como Adão, não sabemos mais onde estamos, não sabemos mais quem somos, não sabemos mais nada. É isso que está descrito na Gênesis, essa saída do jardim. Essa separação e esse primeiro homicídio é muito representativo de um ato que gera causas nos mundos sutis. É o mundo espiritual artificial. Há o anjo que permaneceu acima. E, justamente, para falar sobre os anjos caídos e demônios, tomarei o exemplo de um anjo. E então veremos como ele pode viver essa queda. E veremos esse processo. Para isso, eu peguei um anjo entre muitos, o anjo da dignidade. A dignidade é um anjo. Ângelos vem do grego e significa mensageiro. Por que um mensageiro? Porque quando você é um humano, você pensa e tem uma consciência superior. Você pode receber impulsos de sua consciência superior. Mas são impulsos muito profundos e de longa duração. Não são pequenos impulsos que duram um dia ou um ano. São impulsos profundos e duradouros, porque vêm de um mundo atemporal. E, portanto, esses impulsos se transformam em pensamentos, em sentimentos, em desejos e em ações. Os anciões disseram: eu recebi uma mensagem divina de um mensageiro que veio falar comigo sobre a vida. Ele vem te falar através de quê? De algo que você vai incorporar. E você vai ter uma experiência tão bem-sucedida, realizada e coerente, que na verdade é uma mensagem. É um grande ensinamento, toda uma compreensão que pode entrar em sua vida. Um mensageiro não vem para fazer um discurso inflamado sobre algo que não te diz respeito. Ele vem até você, ele vem falar à sua mente, ele vem falar ao seu coração. Como é que ele pode falar ao seu coração? Pelas experiências de sentimentos que você vai fazer, as experiências que você vai fazer com os outros, com os animais, com as plantas, com o sol, com as montanhas, com os rios, com o corpo, com seu alimento. Você vai fazer experiências de sentimentos e dessa maneira, Deus fala ao seu coração, pela sua própria vida, e você vai fazer o mesmo com seus pensamentos, seus desejos, seus atos. Então, por exemplo, o anjo da dignidade é uma emanação divina. Temos Deus com um D maiúsculo, o Deus único, universal, etc. Há também o não manifestado, que está além, muito além, que permanece constantemente. Claro que não há o tempo, mas que permanece no não manifestado. O anjo é uma expressão de vida, e o que se torna cada vez mais específica. Você vê, por exemplo, eu peguei o anjo da dignidade. Eu poderia ter escolhido o anjo do amor, o anjo da paz, o anjo da alegria, o anjo da força. Você vê, são essas as expressões. É por isso que encontramos nos livros sagrados toda essa história dos nomes de deuses, o nome de Deus, os atributos divinos, as qualidades. É por isso que no paganismo temos deuses, pois eles são expressões de um ser único que está além de tudo isso, mas que para se manifestar, eles tomam diferentes expressões, como há diferentes plantas. Existem diferentes seres humanos, diferentes criaturas, diferentes planetas. Você vê, são diferentes expressões. A dignidade, com um D maiúsculo, é uma emanação divina pura, pois a emanação divina não tem nada a ver com os homens, suas mudanças, suas opiniões, suas variações. Ela é eterna. Por exemplo, eu imaginei um ser que vivia com dignidade, ok? Ele recebe a mensagem da dignidade. O que é que isso vai gerar? Ele terá pensamentos de dignidade, pensamentos dignos. Ele carregará a qualidade da dignidade em seu pensamento. Você vê, quando você estuda as pessoas ou conversa com elas, às vezes você descobre que elas têm uma maneira engraçada de pensar. Elas têm pensamentos estranhos para você. Elas fazem associações de ideias que você não faria. Cada ser carrega sua qualidade, sua vibração, sua nota musical.
Aqui imaginamos um ser que está muito conectado à dignidade e ele necessariamente vai, com coerência, carregá-la também em seu coração. Ele terá sentimentos de dignidade, sentimentos dignos, ele os expressará, ele os manifestará, e claro, os desejos também. Ele fará atos com dignidade, pois ele está conectado. Isso será realmente ligado à escola do fogo. O fogo é o elemento que, quando você o inclina, você pode inclinar uma vela ou uma chama. O fogo sempre fica de pé. O fogo sempre surpreendeu os humanos. Ele tem essa qualidade de trazer uma verticalidade por dentro e por fora. Um ser que você observa em muitas situações da vida e que sempre fica de pé. Ele fica de pé e carrega a dignidade. Você vê, por exemplo, essa incrível mulher, Rosa Parks. Nós a conhecemos, mas houve muitas outras Rosa Parks, que na América segregacionista da década de 1950, começo da década de 1960, se recusa a se sentar no banco de trás do ônibus, porque ela é negra. Ela deve respeitar as leis raciais dos estados do Sul. Ela recusa, ela diz, não, quando eu ando de ônibus, eu me sento na frente e pronto. Esta mulher carrega a virtude da dignidade e que faz descer a dignidade, ou seja, uma mensagem de Deus, um mensageiro, ou seja, a virtude, a qualidade, a vibração, a identidade, o conteúdo da mensagem do anjo, ângelos, o mensageiro. Ela realiza um ato de dignidade, pois se sentar no banco de trás do ônibus, porque somos negros, é indigno, é completamente indigno. E como ela carrega fortemente em seu pensamento, em seu coração, em sua vontade, a dignidade, provavelmente uma mulher muito digna em todos os aspectos de sua vida. Ela pode ter defeitos, eu não a conheço, não pretendo falar dela, mas digamos que você carrega a dignidade, você pode ao mesmo tempo ser medroso, sentir ciúme. Você pode sofrer por causa de outros defeitos que são difíceis de administrar em sua vida, mas por outro lado, a dignidade é uma qualidade que você carrega. Você vê, a visão essênia de um anjo é isso. É por isso que é um mensageiro. E repito novamente, o anjo não vai recitar um texto para você. Ele vai te recitar um pensamento, ele vai te inspirar um sentimento, ele vai te inspirar um comportamento, uma atitude. Você irá incorporar e assim você aprenderá muitas coisas através disso. Você pode até compartilhar com os outros. Então, há realmente dois mundos. Há um mundo que está em uma permanência, em uma fixidade, em uma atemporalidade, e há um mundo que está enormemente na impermanência. Escolhi essa passagem da Bíblia porque todo o processo da Gênesis, na realidade, podemos lê-la de diferentes maneiras. E os mundos espirituais, artificiais, são como o início da Gênesis. A agitação que existe antes das coisas serem organizadas, e o Fiat Lux, que faça luz, isto é, a consciência. A consciência é o que clareia a matéria inanimada e caótica, desordenada. Então, o anjo da dignidade é estrangeiro ao que é caótico na humanidade e nos mundos artificiais e espirituais. Ele vive em uma forma realmente permanente. Encontramos esses ensinamentos em muitas tradições. E os humanos fazem atos. Todos nós, todo o tempo, nós fazemos atos que têm ressonâncias no mundo espiritual e que geram mundos espirituais que estão em constante evolução. Há homens que estão ligados aos anjos e que carregam. Aqui falamos sobre a dignidade. Você vê, há um homem que está ligado à dignidade como Rosa Parks, por exemplo, como muitos outros, ok? Eu escolhi um exemplo para ser claro. Esse homem, ele está conectado e pela sua consciência ele recebe as mensagens da dignidade em sua vida o tempo todo e tem essa capacidade, como o fogo, de se levantar todo o tempo. Ela encontra a verticalidade. É um sentido interior que ele tem pela sua conexão com o anjo da dignidade. E há também, você vê, esse homem eu o representei com pequenas linhas pontilhadas azuis e que vão até o anjo da dignidade, pela sua própria consciência superior, e eu coloquei outro homem, um fracote, na multidão, que vê este homem.
Ele vê este homem e através deste homem, ele percebe algo que ressoa nele. Ele percebe a dignidade. E diz a si mesmo, eu quero isso. Eu também quero isso. Ele entra em uma espécie de ganância, porque quando você quer algo, é porque você não tem. Caso contrário, você não precisaria querer, não? Então, se você quer a dignidade do outro, é porque você não a tem. É porque você é indigno, não digno. Ok? Assim, você projeta a sua vontade e o seu desejo para fora e você quer a mesma coisa que ele. Fazendo isso, naturalmente, espontaneamente, você fará coisas para atrair a dignidade para si mesmo e vivê-la em sua vida. Você se colocará em ação para viver a dignidade. O que é que acontece? Eu vou te mostrar um exemplo com o que isso se parece no mundo espiritual artificial. Você vê, este mundo que não é. O anjo da dignidade é. O homem se transforma constantemente. Assim, este homem que deseja a dignidade, ele quer ser como o homem digno. Ele acha que este homem digno está sempre na verticalidade. Ele acha que ele emana uma qualidade especial e ele quer isso. O que ele faz? Ele vai fazer atos de dignidade. Isso se parece com o quê? Isso pode parecer com isso, tão ridículo assim. Quer dizer que ele vai imitar a dignidade nos seus comportamentos. Ele vai usar as roupas que lhe deem o sentimento de ser mais digno, ou que deem aos outros o sentimento de dignidade, e de repente, ele sente a dignidade no olhar dos outros. Você vê, eu peguei essa espécie de monstro egótico, Luís XIV, que foi uma calamidade para a França, que esteve em grande parte à origem da Revolução Francesa, na minha opinião. Ele manifestou, foi o ponto alto, uma conquista, um clímax, não sei mais como se diz, o auge da queda da ideia do rei e da monarquia. Ele foi o herdeiro de uma longa dinastia, e então o que ele faz? Ele coloca saltos vermelhos. Ele se veste com belas roupas. Ele usa peruca com os longos cabelos. Você vê, ele se adorna com todo um cerimonial, um modo de vida, que gera nos outros o sentimento de que ele é digno, que ele é cheio de dignidade. Você vê, ele é ávido por dignidade e ele age para atrair para si a dignidade. Será que ele é capaz de atrair a dignidade do anjo? Não. Por outro lado, ele vai atrair a dignidade do mundo espiritual artificial e gerar no mundo espiritual artificial uma visão, uma crença do que é a dignidade, do que é um ser digno. Poderíamos analisar o respeito, o que é respeitável, o que é importante, o que é verdadeiro, o que é belo, o que é poderoso, o que é bom. Você vê todas essas ideias que estão contidas na monarquia absoluta. O Sol era o Rei Sol, quer dizer que ele era a consciência superior dos homens do Reino da França. Então, o anjo da dignidade que permanece em um mundo permanente, eterno e divino, além do mundo espiritual artificial, ele emana uma luz. Quando um ser é habitado por esta luz, como Rosa Parks, ela emanava a luz da dignidade. O homem começa a emanar uma luz com aparência de dignidade, de uma mentira de dignidade. O que é chamado de hipocrisia absoluta, não no sentido do que entendemos as palavras com o cotidiano, como sua colega de trabalho que é hipócrita, ou seu chefe hipócrita, você entende? Ele faz atos dignificantes. Encontramos muito essa noção na Bíblia, no Antigo Testamento, onde falamos em se justificar, que Deus vai te justificar. Você entende? Por que justificar? Isso significa que você está em contato com a verdadeira dignidade. Significa que você é justo. Você se encontra justo diante de Deus. Significa que seus atos realmente vêm de uma virtude, da qualidade de um anjo. Quando você é injusto, iníquo, você não é visto como justo aos olhos do Eterno. O Eterno, o que é?
É a eternidade, é o anjo. O anjo vive em um mundo de eternidade. Quando você não é considerado digno, quando você não é considerado justo, você não é considerado verdadeiro, isso significa que você precisa se justificar, e assim podemos ver o rei Luís XIV se justificando. Ele cria para si mesmo um personagem. Isso ressoa no mundo espiritual artificial. Para aqueles que se interessam, eu falei disso na Matriz. Eu falei na conferência que está no meu canal, Os Essênios de Jesus até nós. Ele vai criar no mundo espiritual artificial uma máscara de realeza, uma máscara de poder absoluto, uma máscara de autoridade, e há seres que vão usar essa máscara, cada um deles em seu tempo. Isso quer dizer que os reis que vão sucedê-lo usam esse traje. Eles entram em uma função, é assim que chamamos, e que não cessou com a Revolução Francesa. Nada disso. Isso se reencarnou na pseudo-República Democrática Francesa Europeia. Ok? Tudo isso é compartilhado. Eu falei sobre isso na conferência sobre o Anjo da Guarda. Vamos lá. O anjo da dignidade, como dizia Platão, era uma ideia pura. Isso quer dizer que ela não muda, é indiferente às variações humanas e às crenças que os humanos podem ter. O anjo não pode realmente se encarnar sobre a Terra, você entende? É o humano que pode carregá-lo pela sua consciência superior, pelo seu pensamento, pelo seu coração, pelo seu ser. Assim, qual dignidade está se manifestando sobre a Terra com Luís XIV, por exemplo? Tomei este exemplo. É o reflexo da dignidade, uma aparência, uma máscara de dignidade. É o papel de um personagem de teatro. Há, então, um reflexo da dignidade no mundo espiritual. Assim, isso faz surgir o que os essênios chamam a dignidade que não vem de Deus, que não é divina. Ela aparece aqui e você vê. Por exemplo, eu penso na criação dos Estados Unidos, pois é um novo país, uma nova colônia. Criamos um novo mundo europeu, mas sobre terras americanas. E ali, há, claro, os chefes de Estado que aparecem. Temos George Washington, todas essas pessoas que aparecem. Eles querem criar uma imagem de poder, de reinar, de dignidade. Cria-se um personagem e automaticamente eles vêm buscar aqui, no reflexo da dignidade, que foi gerada por seus predecessores. De pouco importa o país, pouco importa a cultura. Há um filme bem interessante, O Último Imperador, de Bertolucci, o último imperador chinês, que foi deposto no início do século XX. Esse menino imperador e sua madrasta, a queda do Império Chinês é como a Revolução Francesa. Quer dizer que o imperador era apenas o reflexo de uma dignidade, de uma realidade. Ele tinha se tornado um reflexo a tal ponto, vazio de substância, que isso se via. E hoje as democracias no Ocidente vivem a mesma realidade. As eleições presidenciais, quando vocês olham os presidentes, os governos, os textos de lei e tudo mais, tudo isso é só um reflexo e cada vez mais as populações se dão conta de que são reflexos vazios. Não há nada por trás, enquanto durante muito tempo pensávamos que isso era realmente habitado, mas não há nada, são reflexos. E o que acontece? Eis o problema que é criado. Pois veja, coloquei esse fracote que queria ter a dignidade, que se fabrica uma falsa dignidade. Ele faz atos dignificantes permanentemente. Você vê, isso quer dizer o quê? Vou mostrar alguns exemplos. Você vê, mas não quero chocar ninguém. Poderia ser eu mesmo. Por exemplo, eu vou ao aeroporto com o meu super cartão de crédito Platinum. Cliente alto nível, cliente ouro. Eu passo na frente de todo mundo que está na fila e tenho acesso ao super salão. E depois me instalo na primeira classe e todos passam por mim em direção à classe econômica. Eu posso ter um sentimento de dignidade que cresce em mim, mas que é completamente artificial e que vem deste pequeno detalhe. Um outro exemplo, eu sou um chefe de serviço no hospital. Eu chego para fazer o meu trabalho semanal. Eu entro em uma sala onde estão todos os internos, os médicos e tudo mais. O sentimento de dignidade que está em minha volta. Os outros me olham
e vem a dignidade encarnada pela minha função. E com atos dignificantes, eles me abrem a porta. Você vê, é um ato dignificante que me dá uma dignidade artificial. Eu sou o presidente. Eu chego em visita em um país estrangeiro. Eles se apresentam em posição de sentido. Há um tapete para que eu não toque o solo. Vão me oferecer um buquê de flores. Eles me olham e veem a dignidade. Pois eu faço constantemente, faço atos que imitam a dignidade. Não porque faço algo como Rosa Parks, que representa a verdadeira dignidade, mas porque fabricam a minha dignidade através de todo um cerimonial. Luís XIV, que fazia seu grande despertar. As pessoas eram obrigadas a assistir à sua presença. Toda a corte da França era convocada e obrigada a se apresentar no castelo de Versalhes para olhar o rei passar. Você vê, são atos dignificantes, ele forçava as pessoas a fazerem isso. E então, depois disso, o que os humanos conhecem de dignidade? Somente reflexos. Pois veja, Rosa Parks. Claro, esta mulher carregava a dignidade real, do anjo da dignidade. Mas, em paralelo, no mesmo dia havia o prefeito ou o governador do estado onde viviam e que chegava para ser recebido com uma pequena fanfarra, com bandeirinhas, são atos dignificantes fabricados. Ele foi dignificado e os humanos o viram como um ser digno, e ela, ninguém a olhou. Ela era uma empregada doméstica comum, não viam a dignidade nela, enquanto ela tinha. Você compreende? Chegamos num ponto em que não mais enxergamos a verdadeira luz do anjo da dignidade, pois nos conformamos com as luzes artificiais. Falsas dignidades, reflexos de dignidade que nos tocam mais, que nos cativam mais. Isso quer dizer que os humanos que estão aqui, em volta, eles perderam completamente o sentido. Eles não têm mais a capacidade de perceber a dignidade onde ela está. Eu tenho alguns exemplos que eu acho muito demonstrativos. E o que é preciso compreender é que, como eu disse antes, os atos de Luís XIV criam no mundo espiritual artificial uma máscara de dignidade, mas que tomam vida. Essa é a história das lendas que falam sobre as máscaras que eram vivas e que dão poderes. Você vê, a máscara está viva, ela vive, como o anel que se torna vivo, que vive e que toma o controle dos seres, enquanto que, na verdade, ele deveria ser somente um acessório. Isso significa que a superfície se torna mais importante. Os juízes que entram em um tribunal usam uma beca, os advogados também. Eles entram em uma função e o hábito faz o monge. Então, essa função é um assunto que abordo muito na conferência sobre a matriz. Ela incorpora uma alma, ela se torna viva. E se você for um médium, você poderá falar com ela. Ela se comunica, ela tem uma inteligência, uma memória, ela vive a partir de todas as experiências dos humanos. Desde o começo dos tempos, desde Abel e Caim, desde Adão e Eva, desde o momento em que eles saíram da vida universal do Jardim do Éden e entraram em uma vida separada do todo. E então, esta dignidade vai ser a origem de todo o mundo, pois ela se torna um valor e uma referência para os homens. Textos de leis serão criados sobre a dignidade humana. Houve uma mulher extraordinária, Florence Nightingale, que foi uma enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial, que criou uma nova maneira de cuidar, que praticamente criou a profissão de enfermeira para a dignidade dos soldados. Ela conseguiu fabricar uma dignidade dentro de um mundo indigno. E do ponto de vista dos essênios, esse anjo é um reflexo, uma mímica da dignidade. Isso não significa que isso não seja bom, que não devemos fazê-lo. Foi maravilhoso, foi extraordinário. Ela quis criar uma bolha de dignidade para os soldados, para que a dignidade pudesse ser preservada nesse mundo indigno. Mas ainda assim não é o mais importante a ser feito. Por quê? Veja os exemplos. Temos aqui Xerxes e Dário, dois reis da Pérsia, que foram grandes criadores de atos dignificantes, que são os ancestrais de Luís XIV e seu predecessor. Foi Ramsés II, que criou o humano dignificado pelos atos construindo numerosos templos para se dignificar, se fixar na pedra como um deus. Aliás, o Monte Rushmore, nos Estados Unidos, onde eles esculpiram os rostos dos grandes presidentes americanos,
Isso é um crime abominável. Um ser humano nunca deve ser fixado em uma pedra. A pedra é condenada a encarnar por milhares ou milhões de anos. A imperfeição humana e a mortalidade humana. Isso nunca deve ser feito. É um centro de magia negra para toda a América. Somente os deuses, como era no início do Egito, somente os deuses, isso quer dizer o quê? A eternidade, os princípios, os anjos, esses devem ser encarnados, desenhados, fixados na pedra. Pois o humano é de todos os tempos oscilante. Ele não deve ser fixado por hora. Não deve ser posto exteriormente em uma forma de permanência, o que é profundamente impermanente. É preciso deixar a impermanência no seu lugar e deixá-la evoluir, caminhar. Foi fazendo isso o que Xerxes e Dário fizeram, se representando e se fixando, que se criou atos dignificantes, como o que vimos no slide precedente. Veja a esfera vermelha embaixo. Um ato dignificante quer dizer algo que você faz e que te torna digno, mas que não está associado ao anjo da dignidade. Dário e Xerxes são representados, acho que é em Persépolis. Eles são representados aqui permanentemente. É um ato. Cada dia essa pedra existe. Ela está ali, e cada dia eles criam um ato que gera mundos espirituais. Esta pedra é uma central de energia de atos dignificantes, em permanência, para seres que não são dignos, mas que querem usar uma indumentária e uma máscara de dignidade aos olhos dos outros e do mundo, pois a dignidade dá poder. Por quê? Porque o fogo é o poder, como na Guerra do Fogo. Uma história pré-histórica, porque o homem que tem o fogo, ele tem o poder. Prometeu roubou o fogo dos deuses, Prometeu roubou o fogo, por exemplo, da dignidade. Ele o tirou do mundo eterno para trazê-lo ao mundo relativo, mutante e que se torna um reflexo. Depois dessa análise, temos, por exemplo, Mao. Ele é extraordinário com todo o povo chinês. Mao que é esse sol, o sol da consciência superior que está em volta dele. Mao é a nossa consciência superior, com seu pequeno livro vermelho. E nós lemos o seu pequeno livro vermelho, é a nossa consciência. Mao se torna a nossa consciência. Nós não temos mais uma consciência superior e assim Mao se torna nosso anjo. É realmente isso que acontece no mundo espiritual. Eis a representação do mundo espiritual artificial. Se você olhar a figura guardiã, você vê o pico, o ideal destes homens, do povo chinês, desta época. O que é que você vai ver? Mao. Há leis que serão feitas. Há uma maneira de se organizar que torna digno ou indigno. Há uma maneira de se vestir que é digna ou menos digna. Naquela época, deveríamos nos vestir de uma certa maneira. Na China, era preciso se vestir como um operário. Você vê, isso era digno. Senão, você não era digno. Era um burguês. Na época de Dário, era preciso se vestir de uma certa maneira. Você vê, a dignidade, o reflexo da dignidade vai gerar todo um mundo, uma civilização, uma cultura que está baseada sobre um reflexo e não necessariamente sobre o anjo. E claro, temos o presidente. Deve ser o presidente atual da França, pouco importa. Todo caso, o escritório do presidente com toda a dignidade, você compreende? Com as duas bandeiras atrás, etc. Tudo isso são atos dignificantes, e assim cria-se uma cena que vai gerar atos dignificantes. Mudamos os presidentes, mudamos os ministros, pouco importa, os deputados, a Assembleia Nacional, é a mesma coisa, um lugar de dignificação. E ali colocamos seres que tomam posse e que são necessariamente dignos. Você compreende? Eles vão criar atos dignificantes. Eles vão criar novas leis, que são o jackpot para a aposentadoria deles. Eles criam atos dignificantes, passando uma lei com o nome deles. É extraordinário para essas pessoas. E acima de tudo isso está o anjo da dignidade e a consciência superior, que estão definitivamente separados de tudo isso. Eles não têm parte, como Jesus quando foi tentado no deserto. Ele disse a Satanás, eu não tenho parte com você, eu não tenho nada a ver com o seu mundo. Bom, se vocês não viram a minha conferência Anjo da Guarda, assistam. Se vocês viram, vocês sabem do que estou falando. Vocês viram este triângulo com esta forma angélica que é o reflexo do anjo da dignidade.
É um anjo caído. Isso quer dizer que o anjo caído nunca será o verdadeiro anjo, pois o anjo não pode cair neste mundo aqui. Por outro lado, seu reflexo pode se tornar um anjo caído, porque os homens fazem dele um anjo, uma fonte de inspiração de conhecimentos. Um homem que quer se tornar eterno e imortal como Mitterrand, ele foi bastante inteligente e conectado nisso, sobre o aspecto esotérico de tudo isso. Ele pegou grandes ideias de grandes modelos, como os reis, Richelieu, Mazarin, Dário, Ramsés, que ele trouxe ao Louvre. Ele tomou ideias e fez coisas, como dar o nome dele. Você vê, dando seu nome à Biblioteca Nacional, que carrega nela a memória coletiva da França desde milhares de anos, ele se inscreve dentro do mundo espiritual, dentro da egrégora francesa, como um deus. Foi isso que ele fez. Assim, o anjo caído da dignidade se torna uma fonte de inspiração e de conhecimentos. Ele é também o valor humano da dignidade, com um pequeno d minúsculo. É a dignidade, no sentido que conhecemos geralmente. É preciso ser digno, eu fui digno nessa situação. Você vê, é uma pequena dignidade. Então, necessariamente, nesses mundos espirituais artificiais, é preciso que haja uma troca para que as coisas continuem a existir. Dário e Xerxes, eles são representados nessa obra. Ramsés se fez representar em estátuas para que seu nome seja todo o tempo pronunciado, para que ele continue existindo em permanência. Diante da barragem do Lago Nasser, há esse sítio com um templo e essas grandes estátuas de Ramsés. Todas essas coisas não devem ser feitas. Um ser humano não deve ser representado. Não deveria ser Ramsés, deveria ser unicamente princípios eternos, a beleza, a justiça, a verdade, a paz, coisas com as quais nós queremos viver de toda a eternidade. Assim, neste processo de nutrição, tenho 2 exemplos. Há seres como Ramsés, do qual acabei de falar, que quer encarnar a dignidade por atos dignificantes. Assim, ele trabalha com um anjo caído e ele pode se tornar, ele mesmo, um anjo caído, que encarna totalmente essa ideia. Como Luís XIV, que trabalhou como um louco para realizar a vontade de seus predecessores, principalmente Henri Bourbon, que foi realmente um grande iniciador desse movimento, como Francisco I, da realeza, da superioridade do rei a nível humano, do homem. Ele realizou isso. E ele encarna a expressão, o Estado sou eu. Luís XIV, o Estado sou eu. Ele quer encarnar essa ideia que um homem é a encarnação de todo um povo. E aqui você vê essa extraordinária ilustração da Europa, onde vemos 12 estrelas. Essas 12 estrelas são o quê? São os 12 signos do zodíaco. É a consciência, a sua consciência cósmica, sua capacidade de estar em ressonância vibratória com o universo. Essa capacidade é parasitada, é invadida, sequestrada por piratas, que se tornam sua consciência, tomam o poder sobre sua consciência. E, além do mais, a bandeira deles que os representa, o que está abaixo deles, pois eles estão acima. Todos os povos, embaixo são todos os povos da Europa e do território europeu. E eles dizem, nós governamos, isso é realmente a assinatura de um anjo caído. A ideia da Europa, ela caiu, ela se tornou um reflexo, praticamente uma mentira, e ela governa. E aqui temos a representação, a assinatura, o palíndromo, o talismã mágico, de uma grande magia negra que é feita. Temos esses seres que estão no Parlamento Europeu, que alimentam a ideia da dignidade, pois eles são dignos, são governantes, são comissários e tudo mais. Quando os vemos nos encontros governamentais, como se acham, é inacreditável. E nós ficaríamos surpresos se pudéssemos realmente entrar em seus pensamentos, do desprezo profundo que eles sentem pelos humanos e a certeza que têm de que os humanos são idiotas e que devem ser governados por seres mais fortes, mais inteligentes, pois não são capazes como uma manada.
Assim, esses seres que estão no parlamento e tudo mais, eles alimentam o anjo caído, você compreende? Simplesmente porque querem encarná-lo. Eles fazem atos dignificantes em permanência e que, na verdade, são indignidades profundas, ofensas, crimes contra a dignidade. Por exemplo, Luís XIV, que coloca sua grande capa, que coloca seu salto alto, suas perucas, seus distintivos reais, era um crime contra a França, contra a ideia da França, etc. É claro que para a história vão dizer o contrário, que foi uma emanação, um apogeu, mas você sabe, frequentemente o que você vê como apogeu, do lado de fora, é o fim. É como o fim do verão, quando todas as frutas aparecem. Na verdade, é o fim. O outono está chegando. A consequência precede necessariamente uma fase de destruição e de morte, de decomposição. Temos, por outro lado, esses seres que encarnam, que governam e, por outro lado, os seres que adoram, que acreditam neles, que os admiram, que os respeitam. Esses seres indignos, porque acreditam unicamente nos atos dignificantes. Como disse antes, eles não têm mais a capacidade de perceber a verdadeira luz da dignidade, como Rosa Parks. Mas eles vão acreditar no reflexo da dignidade. As bandeirinhas, as fanfarras, as medalhas, as condecorações da Legião de Honra. Eu poderia ter escolhido o Anjo da Honra. É uma farsa, é irrisório, enfim, é muito triste. Temos aqui essa ilustração que, bom, eu não escolhi uma foto moderna, mas eu poderia ter escolhido algo atual. Temos este público que quer tocar no General de Gaulle, como se ele fosse um Deus vivo, pois é digno. E fazendo isso, esses homens dão um alimento energético ao mundo espiritual. Eles alimentam o anjo caído. Um anjo caído, cuja fonte de existência são os humanos. O anjo caído não é nada sem os humanos, ele é dependente dele para existir. O anjo caído não é. Ele é, por essência, um reflexo. E como chamamos algo que não é verdadeiro? Uma mentira. Bom, aqui chegamos nos demônios. Não são esses três aqui, mas... eu procurei uma ilustração e encontrei essa aqui. Escolhi esta porque não quero chocar ninguém. Cada um tem suas opiniões pessoais ou políticas, mas vocês podem encontrar a mesma coisa nos dias de hoje. Estamos aqui no fim da Segunda Guerra Mundial. As potências aliadas se unem em alta para negociar a divisão da Europa. Já havia a mesma ideia, a mesma atitude. A Europa é governada. A Europa é uma massa, um mapa, os povos, e somos nós que governamos. Já Churchill, Roosevelt e também Stalin. E sabemos hoje que eles não se suportavam, que se criticavam uns aos outros, e que cada um estava ali para pegar a sua parte do bolo, passar a perna uns nos outros, ou mesmo tentar uma facada pelas costas. Eles estão posando juntos, muito dignamente. Stalin colocou seu uniforme militar. Eles ganharam a guerra, etc, etc. Qual é o problema disso? É que, por exemplo, o reflexo da dignidade de Churchill não é o mesmo que o reflexo de Stalin. Esses reflexos vão ser relativos. Eles podem ser múltiplos. Ok? Vou tomar um outro exemplo. Seu vizinho faz algo que te irrita e você tem a impressão de que isso é um atentado à sua dignidade. Seu vizinho, ao contrário, se o interrogarmos, é você que atentou à dignidade dele por tais e tais razões. Vocês têm o sentimento de serem atacados em sua dignidade, de dever fazer algo para serem respeitados. Portanto, são dois sentimentos e duas realidades completamente diferentes. Esses mundos espirituais vão se chocar entre eles, entrar em um conflito. Do conflito que vai nascer o desejo de fazer alguma coisa para equilibrar a situação. Abel e Caim tinham, todos os dias, a certeza de ter razão. E o que vai surgir com isso? A antidignidade. Caim mata seu irmão para ter razão, ou porque está furioso. Então, o anti-anjo, o contra-anjo é o demônio, é o que chamamos de demônio. É uma pena dizer demônio, porque demon, em sua origem,
A palavra grega era muito bonita. Isso faz parte do ensinamento essênio. São coisas muito importantes que estudamos. É seu ser profundo, mas que por muitas razões, vamos empregar essa palavra demônio. Então, o demônio é realmente o anti. Assim, o demônio é uma consequência. Você vê, o anjo da dignidade é a luz. Ele é permanente, estável, fixo, eterno, confiável, como a velocidade da luz, que é constante. Você compreende? É um dado absolutamente estável. Em seguida, temos o reflexo, a falsa dignidade, a dignidade que não é divina. O mundo espiritual artificial, com todas essas variações, a dignidade de Stalin, a dignidade de Roosevelt, a dignidade da sua vizinha, a sua própria dignidade, todas essas noções se chocam. E temos a contradignidade, que é a sombra absoluta, a indignidade. Necessariamente, a falsa dignidade vai trazer a antidignidade. Isso não pode ser de outro jeito. É um projeto físico, quer dizer, como as leis da física. Se você lançar uma pedra, haverá a lei da gravidade. Você pode fazer o que quiser, ou será preciso ir muito, muito longe, em um outro mundo. Você compreende como funciona? O anjo, depois o anjo caído, que não é o verdadeiro anjo caído, mas que para o homem, preciso enfatizar bem isso. Para o ser humano, o anjo caído é realmente um anjo. Ele é uma referência. E insisto também, dizendo que se você é um médium, você pode falar com ele. Ele vai falar com você e há seres que são anjos caídos. Eles são chamados de asuras, que são originários da Síria, onde trabalha-se muito com esses seres. Eles têm ensinamentos espirituais colossais, pois foram criados por seres que tinham conhecimento e uma hereditariedade extraordinária. Você pode falar com seres que dão ensinamentos espirituais, que explicam as coisas, os processos e que são reflexos. E a sombra, quer dizer, a contra, a antidignidade, a indignidade explícita. É por isso que, de um certo ponto de vista, é bem fácil dizer: os demônios são malvados e os anjos são gentis. Se fosse assim tão simples, por que não vivemos somente com os anjos? É porque há toda essa questão do reflexo entre os dois. Essa temática é bastante desenvolvida na formação da Escola dos Anjos, porque é uma questão muito importante para quem quer caminhar em direção aos anjos. Tenho aqui um exemplo. A Revolução Industrial do século XIX. As minas de carvão, os trens a vapor, o aparecimento das máquinas a vapor, as minas de carvão, Germinal de Zola, o aparecimento da classe operária que trabalhava nas usinas. Bom, você vê que todo esse processo aqui é uma consequência exterior de algo. E a ilusão disso foi o progresso, a modernidade, as cidades. Você vê, tudo que nasceu da modernidade, da conquista da ciência, as descobertas e tudo mais, tudo isso foi um reflexo de uma ilusão. Sabíamos que havia problemas como os problemas sociais, criaram seus sindicatos, disseram que o trabalho infantil era inaceitável, como essa criança puxando um vagão de carvão dentro de um túnel. Era absolutamente terrível. Depois de tudo isso, em um determinado momento houve greves e conflitos violentos com mortos nas minas de carvão. Então, uma lei foi votada, autorizando um dia de repouso por semana. Você percebe que chegamos num ponto muito, muito longe, porque a antiga maneira de viver baseada na natureza não existia nesses lugares e as pessoas trabalhavam como escravos. Eles ganhavam algumas migalhas de pão, eles eram escravos. E assim você se dá conta de... Há todo um discurso dizendo que crianças de menos de 8 anos não deviam trabalhar, de menos de 12 anos, e vemos que progressivamente chegamos a uma coisa que parece mesmo normal. Depois tivemos uma outra etapa que foi a Frente Popular na França, em 1936.
É quase engraçado esse cartaz que diz: contra a miséria, a guerra e o fascismo. Era uma evidência, como se parece um programa político. Para o quê? Para o pão, a paz, a liberdade, porque todo mundo concorda com isso. É interessante, pois o pão, a paz e a liberdade são anjos. Você vê, a nutrição, a paz, a liberdade são valores eternos, imortais. Mas nesse caso, o cartaz fala de anjos caídos, de crenças e de conceitos que os homens da época tinham sobre o pão, a liberdade e a paz. Eles falavam sobre isso dentro de um contexto social, histórico, econômico. Eles falam sobre isso. Eles não falam sobre uma virtude absoluta e eterna. Eles falam de anjos caídos. Eles vão alimentar os anjos caídos com seus discursos e tudo mais. Eles criam leis. Eles dizem às pessoas que elas podem ter férias pagas. Nessa categoria, encontramos as leis do bem-estar animal. Agora é preciso tantos metros quadrados para uma galinha. Mas a atitude face ao animal não muda. Você vê, o problema de fundo não é resolvido, não é pensado, não é falado. Coisas serão feitas esperando por uma solução. E, finalmente, temos a Frente Popular, o que foi seguramente genial. Eu acho que meu avô adorou isso. Mas o que acontece aqui? Acontece que 40, 50 anos mais tarde, tudo custa muito caro. Começamos a dar trabalho aos chineses, porque eles custam mais barato. E mais tarde, os chineses vão começar a dar trabalhos aos etiopianos, porque eles custam ainda mais barato. Eles ganham $45 por mês, trabalhando como loucos nas usinas, onde eles são praticamente reduzidos a escravos e agora trabalham para os chineses. Isso quer dizer que todo o tempo, as soluções que são encontradas, como elas são em um mundo de reflexo, elas nunca são verdadeiras. Fazemos sempre a ação contrária. Tivemos a Frente Popular em 1936 e 4, 5 anos mais tarde, estávamos em guerra. Não valia a pena falar de paz, de liberdade, você compreende? A cada vez é uma grande ilusão, porque há sempre uma decepção, pois são apenas máscaras, aparências. Gosto bastante dessa moda tudo baratinho, essa loja de roupas na França, porque tudo baratinho quer dizer o quê? Que alguém está sendo enganado nessa história. Alguém é explorado, é uma evidência. Diminui-se o nível de vida de uma população e depois lhe dizem que eles podem comprar coisas baratinhas. Não se preocupem, nós vamos abaixar os preços, mas para baixar os preços transferimos o problema. Da mesma maneira, quando ficamos sabendo que havia navios inteiros carregados de lixo, dos lixões que eram expedidos para a China, para assim dizer, serem reciclados, não se sabe realmente quantas vezes tudo isso foi amontoado nesses lugares. Eu me lembro quando estava na África, houve um grande escândalo por causa de tambores com produtos tóxicos, e não sabíamos o que fazer com eles na França, e os enviamos para os confins da floresta, perto de um vilarejo. O chefe do vilarejo foi pago para aceitar os tais tambores, e a cada vez é isso. Transferimos o problema para se dar a impressão de dignidade. Reciclamos para salvar o planeta e ainda acusamos esses países de não realizarem a reciclagem para a proteção do meio ambiente e, ao mesmo tempo, despachamos para lá o nosso lixo. Aqui temos leis sociais que protegem os trabalhadores, mas na realidade nós fazemos os outros trabalharem e exploramos continentes inteiros por pouca coisa. No Terceiro Império, com Napoleão III, víamos as mulheres com seus vestidos de crinolinas, os bicos de gás que chegavam nas cidades, as estradas de ferro, os barcos a vapor que ligavam os países. Tudo isso nos parecia como uma era de expansão, um progresso extraordinário, mas na realidade, isso tudo se fazia na indignidade total, e todos esses seres eram profundamente indignos. Mas tinham estátuas, as ruas eram batizadas com seus nomes e tudo mais. Eles se inventaram uma dignidade. Necessariamente, quando você não está com o anjo, você está com o anjo caído. E necessariamente, o anjo caído vai te levar a experimentar o contrário absoluto do que você procura. É todo o tempo assim. Nossos sistemas democráticos nos fazem viver o quê? Uma ditadura pura e simples. Com uma façada, você entende? Isso é sempre assim, pois não nos baseamos no que é verdadeiro e puro. É por isso que há 2.500 anos, Platão já nos dizia: atenção, meus amigos, vocês trabalham e vocês vivem com reflexos de pensamentos, com reflexos de ideias. Vocês vão entrar pelo cano. O método que eu apresento na formação da Escola dos Anjos é o método essênio, que está baseado em 4 etapas fundamentais que se interessam ao homem.
Porque, na verdade, o centro de tudo, com relação aos anjos caídos e os demônios, finalmente é você. É a sua maneira de se unir com os valores, com as virtudes, com forças, energias em sua vida. A verdadeira questão é você, o seu discernimento, a sua sabedoria, a luz no seu coração. Será que seu coração se alimenta? Você vê, eu escolhi a dignidade, mas eu poderia ter falado sobre o amor, a beleza. Será que o seu coração tem o hábito de se alimentar de um amor que não é amor? Será que seu coração está habituado a se nutrir de uma beleza que é somente um reflexo da beleza? Então, é você mesmo que deve trabalhar em você. A primeira etapa, o primeiro aspecto do ensinamento essênio está no nível do saber superficial, do conhecimento que não é real. Pois frequentemente vamos procurar nosso conhecimento no mundo espiritual artificial e nós interagimos, dialogamos com os anjos caídos. Nós os questionamos, os estudamos. Pegue um livro de história e você só encontrará histórias de anjos caídos. Assista ao noticiário, só se fala de coisas cruéis, criminosas. Ligue a televisão, há sempre histórias de assassinatos, de crimes. Olhamos o rosto de um criminoso, de um torturador, de um pedófilo bem na frente, sem parar, sem parar. Fomos habituados a interagir com essas coisas para conhecer o mundo. É preciso desapegar disso, e há somente duas coisas que podem te ensinar verdadeiramente na vida: um anjo e a natureza. Se você quiser encontrar a verdadeira dignidade, somente o anjo poderá te ensinar, ou você pode ver a dignidade na natureza. A natureza é digna, totalmente digna, tudo é digno na natureza. Se você quiser conhecer a verdadeira dignidade, não olhos humanos. Isso ao nível dos pensamentos, ao nível dos sentimentos do coração. É preciso fazer todo um trabalho no nível do coração para se orientar para o que é eterno, e não para o que está a todo tempo em constante mudança, em transformação, mas para o que é eterno, inalterável, estável. Há 2.500 anos atrás, Platão já nos alertava sobre isso. Esse trabalho se realiza pela devoção, pela oração. E o que acontece nesses momentos? Você percebe que no mundo sutil, no mundo espiritual, você vai começar a gerar uma vibração, um eco diferente daquele que você gera quando tem sentimentos que são provocados por coisas artificiais. Quanto à sua capacidade de querer, é preciso realizar algo. Você coloca a sua vontade em ação através de coisas concretas que você coloca em movimento em sua vida, de verdade. Você passa a prática. E esse é sempre um ponto um pouco problemático, porque é fácil falar, mas começamos por onde? Os essênios têm um provérbio que diz: o que você faz pequeno será feito grande. Eles fazem o que chamamos de teurgia. A formação da Escola dos Anjos é uma formação de teurgia. Você realiza atos, você treina fazendo atos de dignidade consciente. Nós não somos Rosa Parks, nós não temos a dignidade de Rosa Parks, mas eu posso trabalhar sobre mim mesmo para cada vez mais conseguir fazer atos de dignidade. Eu posso realmente fazer isso. E assim, criamos a ressonância que pode atrair o anjo e nos colocar em relação através da consciência superior com o anjo da dignidade e com os outros anjos. A quarta coisa que precisamos fazer é realizar uma obra. Você se lembra? Falamos sobre Dário e Xerxes, que se representaram em afrescos, Ramsés que fez suas estátuas, Luís XIV fez Versalhes, a sua própria glória. Eles fizeram coisas. É preciso que cada humano tenha a oportunidade, em sua vida, de fazer alguma coisa. Eu falei sobre os pequenos atos com teurgia, mas é preciso construir algo juntos, algo maior que isso. Isso se faz pessoalmente e coletivamente. Este é o projeto colocado em prática há várias décadas pelos essênios. É preciso se assegurar que a obra permita ao anjo real de manter a conexão e não alimentarmos um anjo caído. Realizamos tudo isso juntos e é se encontrar consigo mesmo e participar de uma obra coletiva, pois participando da construção, por exemplo, da Arca da Aliança de Noé,
Ninguém nunca poderá dizer que você não estava lá e que você não fez algo da vida. Mesmo se você bateu um só prego, você fez alguma coisa, está escrito. Então, esta é a única cura possível para o anjo caído e um demônio. É colocar todos os dois no lugar certo. Você compreende? É como se disséssemos, qual é a cura para, por exemplo, um animal perigoso que viria em sua casa? É recolocá-lo no bom ambiente. O mal, o problema vem sempre, como na saúde, de uma má atribuição, de uma má utilização. É um falso movimento que te faz sofrer. Não é o movimento em si, é o que não está no lugar certo, no momento certo, com a boa intensidade, no bom ângulo. Você compreende? É colocar tudo no lugar certo, não há outra solução. Por exemplo, teremos sempre um mundo espiritual intermediário, no qual há anjos caídos. É assim que funciona. Por outro lado, se você faz um trabalho pessoal, seguindo o método essênio, que eu ensino na formação, você pode se reconectar com a consciência superior, se reconectar com o anjo e fazer surgir o quê? Se você tiver a luz do anjo, que nunca mudou, e nos mundos sutis intermediários, pouco a pouco, a luz vai aparecer e você estará cada vez menos sob a influência desse triângulo, desses anjos caídos, que são somente reflexos, que só te trazem decepção, desilusão e de novo decepção. As promessas nunca são cumpridas. Essas são as forças luciferianas e as forças satânicas. É realmente as contra-virtudes, a oposição, a divisão e tudo mais. E o que acontece? Quando em seu mundo sutil, espiritual, há muito mais luz e menos reflexos, variações dos anjos caídos, bem, as forças que são da oposição vão somente cumprir o que devem cumprir, quer dizer, dar forma a um corpo. A matéria pode ou te fazer mal e se opor a você, ou quando você sabe maniá-la, ela pode se tornar algo útil para você e para a sua vida. Não? Uma coisa material pode ser o pior dos calvários, ou se ela é bem colocada, bem utilizada com inteligência e conhecimento, ela pode se tornar uma fonte de alegria e utilizada por todo mundo. No fundo, a matéria não quer nada além disso. Ela não quer se opor e destruir. Assim, se você observar seres como Moisés, Jesus, Buda, eles mostraram esse caminho. Eu poderia falar ainda por muito tempo, e além do mais, já faz muito tempo que estou falando. É uma verdadeira atitude de terapeuta essênio. É realmente uma terapia essênia. Não é como dar um passe magnético, agindo em vários planos. Fazer isso é como colar pneus furados, fazer ajustes. É como Novalgina. Você entende? As verdadeiras terapias essênias reposicionam as coisas no lugar certo, trabalhando com os anjos. Não com os anjos caídos. Justamente, é toda uma ciência da teurgia. Os essênios são terapeutas naturais. Por quê? Porque fazendo este trabalho, você se cura. O que é que você vai curar, por exemplo? Bem, você vai curar a dignidade. E você vai poder ser a dignidade de verdade, sem preconceitos, sem ideias preconcebidas, sem uma reação à sua época ou a um problema pessoal. Mas somente porque é assim e porque você é assim. Você vê, os essênios trabalham enormemente desta maneira. É um serviço ao mundo divino. E assim, você é um terapeuta, pois você cura a ideia da dignidade na humanidade. Porque nesse mundo espiritual artificial, haverá ao menos um homem e uma mulher sobre a Terra que carregam a dignidade real, e se houver um outro ser humano sobre a Terra que é honesto e sincero, que procura pela dignidade, ele vai poder captar a dignidade dentro de si mesmo, sem ser obrigado a procurá-la unicamente nos lixões dos homens políticos, dos nossos governantes, de certos educadores que são profundamente indignos. Você vai aceder à ideia pura, como Platão ensinou, pois isso se distribui. Como o pão, o corpo do Cristo se distribui. O corpo do Cristo é a luz do anjo, a luz nos mundos interiores, a luz no ato. Isso se distribui e queremos compartilhar tudo isso. Não queremos distribuir nossos lixões.
Assim, se você quiser conhecer mais sobre tudo isso, há a formação Escola dos Anjos, que está online e que será também dada em presencial na primavera de 2021, na Europa. Espero que você tenha gostado, que tudo isso esteja mais claro. Imagino que vou receber muitas questões, mas vamos caminhando tranquilamente e vou realizar um vídeo de perguntas e respostas também. Muito obrigado pela sua atenção, espero ter sido útil e que você possa compreender melhor como podemos curar nossa relação com esses anjos caídos e esses demônios. Não queremos viver com tudo isso, cultivando medo, imaginando coisas. Obrigado pela sua atenção e que o ensinamento essênio seja fecundo, uma força e uma alegria para o seu caminho interior pessoal. Até breve!